Fala Rede Demil, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Julie Alves e nesse ano nós teremos mais de 1000 motivos para brilhar, celebrar e se orgulhar. Esse é um programa da Rede Demil e hoje nós iremos bater um papo super interessante com duas pessoas que são bem importantes para essa rede. Ele está aqui, o Sami Birmarker. Olha, confesso que eu fiquei em casa pensando como se pronuncia esse sobrenome. Vamos lá, o primeiro já é difícil, o segundo, então, já é bem mais complicado, mas eu acho que eu acertei, né? Sim, perfeito. Ó, gente, o Sami é CEO do Grupo Profarma, a companhia que detém a Rede Demil e também a Profarma Distribuição. Em uma história profissional, Sami viu de perto seu pai, Manuel Birmarker, construir um dos maiores grupos empresariais do setor farmacêutico do país. E ele é o responsável pela criação da Rede Demil. Seja muito bem-vindo, Sami. Eu acho que esse bate-papo vai ser bastante interessante. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra poder dividir um pouco da história da rede e do grupo com vocês. Obrigado aí pela participação. E ao seu lado está ele. Gente, eu quero falar o nome para ver se alguém aí adivinha de quem se trata. Marcelo Cardoso. Vocês conhecem? Assim, eu acho que não, né, Sami? O famoso Palito também vai bater esse papo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Palito. Legal, Julie. Bom estar com você aqui. Vai ser bem bacana poder conversar. Olha, gente, Palito, eu peço que você já comece esse nosso bate-papo me explicando esse lindo apelido. Então, eu vou te dizer que o que mais ofende é a dúvida, entendeu? Porque, na verdade, o apelido é porque eu era muito magrinho quando era adolescente. Aí, como eu vim trabalhar com os amigos de adolescência, acabou que o apelido de adolescência veio para o mercado de trabalho também, entendeu? E, Palito, você fala um pouco da sua trajetória na Rede Demil. Não, então, como eu disse, eu comecei a trabalhar com Sami novo, assim, quer dizer, hoje eu estou com 51 anos, então a minha primeira passagem na empresa eu entrei com 20. Eu tenho uma passagem meio interrompida, assim, foram 3 períodos diferentes, houve saída no meio desse caminho, mas como eu gosto de dizer, assim, são quase 20 anos, se somar todos os anos, e é uma vida dedicada, né? Uma vida dedicada a uma causa, aos amigos. Eu pouco consigo lembrar dos momentos onde eu estive fora e de tão intenso que são os momentos onde eu estive dentro. Me tira uma dúvida que eu não fiz na apresentação. Me fala um pouco sobre a sua atuação na rede. Então, hoje eu estou como VP do varejo, né? Assim, a história não foi o tempo todo essa, eu entrei na época da distribuição, mas hoje eu sou responsável pelo projeto de varejo, né? Das drogarias do Grupo Profarma. E foi muito bom você citar, porque a Rede Demil, ela surge da união de renomadas bandeiras do varejo farmacêutico nacional. A a Farmalife, a Drogaria Tamoio e a Drogaria Rosário. Que responsabilidade, Sami. Me fala sobre... Vem de pai, né? Isso aí vem de geração. Então, tá no DNA. Na verdade, a gente tinha um projeto grande com a distribuição, um plano estratégico que a gente foi implementando. Uma companhia que tem 62 anos e eu estou lá há mais de 30. Depois da gente avançar bem no plano estratégico da distribuidora, a gente começou a pensar em diversificação. E o ramo do varejo farmacêutico sempre atraiu a gente, né? A gente estava muito próximo dos clientes, da indústria, a gente imaginava que poderíamos ter condições de operar um negócio de varejo. Mas sempre com a dúvida se de alguma forma isso poderia atrapalhar a nossa relação com os clientes da distribuição. A gente amadureceu a ideia e no momento certo a gente aproveitou algumas oportunidades de mercado. Algumas dessas nossas redes que você mencionou passavam por dificuldades grandes quando a gente adquiriu
E a gente tem, nos últimos 10 anos, integrado, reformado, aprimorado e estimulado essa plataforma para que ela continue crescendo. Mas, no início, qual era a principal dificuldade? Júlia, assim, quando a gente comprou, a primeira aquisição foi a Drogasmil Pharmalife, né? E era uma rede que vinha passando por problemas já há algum tempo. Então, a grande dificuldade, assim, não dá para dizer não tinha funcionário suficiente para abrir as lojas. A rede praticamente não tinha mercadoria para vender, então o faturamento médio era muito baixo. Como ela já vinha em dificuldades há muito tempo, os equipamentos não eram reformados, os aparelhos de ar-condicionado não estavam funcionando, o sistema que ela usava também não estava ajudando. Então, assim, a gente teve que refazer praticamente a empresa inteira. Mas aí você vai perguntar, por que comprou então? E como foi esse processo, essa operação inicial? A gente comprou porque a Drogasmil sempre foi uma marca muito forte no Rio, né? Mais de 50 anos de existência, sempre com uma conduta muito ética e uma relação muito próxima do consumidor. E a gente entendeu que ela havia sido maltratada por um período e que a gente conseguiria, com uma gestão mais próxima, recuperar isso. Então, iniciou-se um trabalho. A dificuldade que eu diria como grupo para a gente é sempre né? Montar o time correto, né? Não é fácil você reunir todas as pessoas boas que você gostaria de ter com você, porque no final da história ninguém faz nada sozinho. E aí acho que a gente veio construindo isso ao longo do tempo. Tiveram os desafios de tecnologia da informação, os desafios físicos de reformar, desafio financeiro de abastecer todas essas lojas, mas no final da história isso tudo só foi viabilizado porque a gente conseguiu montar um time bacana. Parte dele já estava na empresa e parte a gente teve que trazer de fora. E olha, você citou sobre esse time, então nós temos que citar o Palito, né? Porque vocês são muito entrelaçados, né? Eu vi que vocês são próximos, né? Infelizmente ele é meu amigo. E como foi? Eu queria que você falasse, Palito, essa sua chegada. Isso fez um charme. Fez? Não foi verdade. Não várias quero. conversas. Não, agora não dá. Não dá. Eu recebi uma proposta melhor. Não, na verdade, eu e Sami, a gente se conhece há muito tempo, como outras pessoas também, como a Ana e outras. Eu acho que o principal, eu acho que isso vale para a vida, eu acredito muito nisso, né? Não pode ser só um trabalho, né? Precisa ter um significado, precisa ter uma causa por trás. Então, para mim, faz toda a diferença porque não é um projeto profissional só, sabe? É um projeto que envolve pessoas que eu gosto muito e que eu considero bastante, assim, sabe? Que eu sou muito grato. Então, isso faz a gente ter uma força muito grande para brigar, né? Pela causa, brigar pela empresa. Então, de fato, o fato da gente estar junto há muitos anos faz ser especial e faz ser, sabe, mais importante. E é algo que envolve saúde, bem-estar, né, dos clientes. Então, é algo que realmente acredito que toque, né? Assim, toque em vocês. Não é, Sami? Não, sim. E cada vez mais, né? Hoje, depois da pandemia, o nosso negócio de drogarias, varejo farmacêutico, ele tem mudado e ele vai continuar mudando, né? Acho que foi um ponto importante quando, no meio daquela crise, o único lugar que você poderia ir para receber tratamento praticamente eram nas farmácias. Então, essa parte, inclusive, de serviços, né, farmacêuticos, ela vai crescer muito nas farmácias. Uma série de testes que você vai poder fazer, vacinas e outros tratamentos que até então não eram permitidos, estão começando a ser liberados. Então, a própria importância do negócio de drogarias e farmácias vai crescer. Antigamente era só dispensação do produto, né, de forma responsável e às vezes algum aconselhamento, porque muitas das vezes a própria receita do médico vem com uma ou outra inconsistência. Mas a partir da pandemia você começa a ter de fato alguns serviços podendo ser prestados para a população. Acho que foi muito interessante você falar sobre a pandemia, porque eu queria saber como foi a logística de vocês durante esse período.
Porque foi um período árduo, né? Assim, bem difícil pro Você mercado. já deve ter ouvido isso, né, 1 milhão de vezes com as outras pessoas que você conversou, mas não foi diferente com a gente, né? Foi uma pancada. Acho que o Palito tinha o quê? 1 mês e meio de casa de volta, né? 1 mês e meio, e de repente um escritório que tem 700 pessoas tinha 30 só trabalhando. Nossa. E ele era um deles, eu também, era um grupo restrito que não abriu mão de ir todo dia, não se convenceu com a modalidade do home office. E naquele momento, acho que a parceria com a Profarma foi muito importante, porque os centros de distribuição da Profarma garantiram o abastecimento das lojas de forma ininterrupta. Um trabalho bem legal da nossa área de logística, um cuidado excepcional com as equipes que faziam a preparação desses produtos. E aí, num segundo momento, essa mercadoria chegando nas lojas, as lojas e os nossos atendentes correndo risco, né? Sendo aquele pessoal lá da linha de frente para poder entregar a saúde para o consumidor final. Isso Porque muito legal. assim, Palito, faltaram bastante medicamentos, né? Faltaram, mas só para não deixar passar, você me falou uma coisa que realmente a gente não pode esquecer jamais. Assim. Você imagina que a gente, como estabelecimento de saúde, como hospitais, né? A gente, na verdade, assim, grande parte do nosso time, no momento onde estava todo mundo podendo ficar em casa, a gente tinha um time de profissionais grande, mais de 2.000 pessoas, que continuaram trabalhando. Olha, e naquela época que você não sabia direito o que podia acontecer. Mal tinha máscara para todo mundo, tinha gente morrendo porque estava na rua, e a gente tinha uma responsabilidade muito grande com a vida dessas pessoas. Então, assim, a gente assim, não pode esquecer que a gente, durante muito tempo, teve verdadeiros heróis ali na linha de frente, nas nossas 200 e poucas lojas na época, que realmente a gente tem que estar o tempo todo reverenciando, porque onde todo mundo podia escolher estar em casa, essas pessoas estavam trabalhando pelo bem-estar da população, né? E vocês conseguem chegar em casa e se desligar, assim, sabe? Curtir a família e assim, conforme, sabe? Dentro disso que você falou, vocês conseguem se desligar um pouco de tudo isso? Porque eu vejo que é uma responsabilidade grande, né? Não, com o tempo você consegue. Quando a experiência te faz conseguir lidar de uma maneira mais serena com as coisas, né? Desligar não dá. Desligar né? Você não dá. lida de uma forma melhor. Né? Mas o fato é que chega um momento, aquilo que eu falo da causa, né? Do simbolismo do projeto. Chega uma hora que o desligar não é nem necessário, sabe? Tipo, eu não me incomodo de estar em casa. A família se incomoda, assim? Não, mas na verdade, assim, não é uma ausência física, entendeu? Hoje, com a rede, com o WhatsApp, você, na verdade, às vezes, com 2 segundos de contato ali, 10 segundos de contato, você resolve um problema. Isso não interfere necessariamente no que você está fazendo em casa, também, entendeu? Sim. Então, gente, e após tudo isso, após diversos desafios, aí mais uma tomada de decisão para lá de ousada. A abertura do capital da companhia. E foi durante a pandemia. Mas conta sobre isso, sabe? Foi muito legal. Eu já tinha feito a abertura de capital da Profarma em 2006. E o famoso IPO. IPO. Em inglês. Em inglês. Initial Public Offer, né? Que é a primeira oferta pública, né? Porque depois, se você faz uma outra emissão, se chama de follow-on, que é como se fosse continuidade. E foi uma dinâmica completamente diferente entre uma e outra, né? Porque normalmente você visita uma quantidade enorme de investidores vendendo a sua tese, vendendo o seu projeto, porque são eles que vão aportar os recursos que você está querendo levantar. Isso foi em 2006. Já essa de agosto de 2020, eu fiz sentado da minha cadeira por videoconferência, né? Aí uma dinâmica completamente diferente. Não é a mesma coisa, tem vantagens e desvantagens. Você não tem o deslocamento, não tem a viagem internacional, não tem esses problemas, mas em compensação você tem muito mais reuniões por dia, né? E não é a mesma coisa, né? Uma videoconferência. Você acaba, depois você vê que você está falando mais alto do que precisa, você... parece que o seu impacto na pessoa ele é menor, é assim que eu percebi. Mas foi muito legal, foi um momento para a gente bastante importante, ele destravou o nosso potencial de crescimento, uma entrada de recursos importante e que deixou a rede com uma das, talvez, melhor situação financeira para fazer o seu plano de crescimento, e é o que a gente tem
tem feito daqui para frente. Agora, a gente pulou, quando a gente falou de pandemia, eu acho que era legal trazer, a gente já vinha trabalhando muito na estruturação e melhoria dos processos da rede, né? Só que quando a pandemia chegou, ela afetou mais as redes com um posicionamento nos grandes centros, com grande fluxo de pessoas, né? As farmácias independentes, que normalmente estão nos bairros, em posições secundárias, elas foram privilegiadas porque o consumidor queria se deslocar menos, ele queria que a entrega fosse em casa e o cara da bicicleta ia rapidinho e entregava. Então, todas as redes sofreram muito neste primeiro ano e meio de crise. E aí foi uma época para a gente até meio frustrante, porque a gente viu que a gente tinha melhorado pra caramba a operação e o resultado que a gente queria não estava aparecendo. Mas ainda bem que logo depois, quando a economia começou a retomar a normalidade, a gente pôde experimentar uma bela evolução nos números da companhia. Eu acho que o nosso mérito foi o seguinte, apesar de todo não resultado de curto prazo, como de alguma maneira ele estava atrelado à pandemia, a gente não parou de fazer internamente nada do que a gente deveria fazer de melhoria. Que já fazia. Já estava muitos processos de melhoria, muitas transformações, muitas qualificações no time. Então, realmente, quando o mercado virou, já encontrou a gente diferente, né? Então, acho que a gente aproveitou bem esse período, assim. Então, e aproveitando todos esses avanços, vamos falar, gente, são mais de 200 lojas, é isso? Sim. Correto? Onde ficam? 215 lojas. Acho que tem Centro-Oeste, né? A gente é o seguinte, Drogasmil, 55 lojas, com mais 9 de Farmalife, são as bandeiras que representam a gente na região metropolitana do Rio. Então pega cidade do Rio de Janeiro e toda a parte da Baixada ali. Aí você tem a Tamoio, que é uma bandeira que tem 86 lojas. A Tamoio já atravessa a ponte, né? Já pega a gente de Niterói até o interior do estado quase todo. Então, assim, a gente está permeado por todo o estado do Rio de Janeiro. E aí a Rosário é a nossa bandeira do Centro-Oeste. Ela pega principalmente Distrito Federal, mas tem alguma coisa também no Mato Grosso. Essa é basicamente isso aí. E assim, quando nós iniciamos esse bate-papo, eu confesso para vocês que eu confessei para vocês que eu sou consumidora da Drogasmil, né? Desculpa. Porque, como eu disse, eu vejo como uma mais popular. Eu estou certa? Ela é uma bandeira muito tradicional do estado, né? Da cidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, a Farmalife, bom, se eu estiver errada, vocês me corrijam, por favor. Acho mais elitizada, né? E aí me chama a atenção assim, bom, os preços podem ser bem mais altos. É o que a gente estava falando, né? Na verdade, ela tem um visual mais premium, mas não necessariamente a estratégia de precificação é diferente. Então, muitas das vezes você vai, por exemplo, no dermocosmético, que tem tudo a ver com uma Farmalife, você vai ter promoções mais agressivas que, às vezes, numa Drogasmil. Isso depende muito da localidade que cada operação está, cada drogaria está. Tem a ver com a concorrência, tem a ver com a característica daquela região, daquele micro bairro, né, ou micro região. E a gente tem uma estratégia de precificação que vai levando isso tudo em consideração. Tem a ver com concorrência, tem a ver com a característica. Mas, uma coisa eu posso te garantir, por definição, a Farmalife não tem um preço mais alto que a Drogasmil. No mínimo, ele vai ser igual. E não tem exatamente uma lógica. Faz sentido o que você falou, quando você olha como consumidor. Mas você imagina, por exemplo, boa parte do preço que a gente tem condição de fazer são os fabricantes, as indústrias farmacêuticas que, na verdade, subsidiam. Esses caras, eles querem botar preço onde tem demanda. Então, não é necessariamente uma relação de poder aquisitivo maior ou menor. Se o grande mercado, por exemplo, de dermocosméticos está na Zona Sul ou está dentro dos shoppings, às vezes sim você vai ter condições de fazer preço melhor naquela região do que em regiões mais populares, entendeu? É uma relação que envolve a indústria também, envolve o fabricante. Então, tem uma série de questões que envolvem o preço final, entendeu? Porque assim, gente, eu teve um outro dia, eu fui comprar um protetor solar, que eu sou pretinha, mas não tem essa, gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não tem tom de pele, tem que usar protetor solar, né? E quando eu cheguei no caixa para pagar, eu vi que fazia parte o produto fazia parte do N21. Número 21. Número 21. Seria
seria um produto específico, exclusivo da rede Demil? Seria isso? Esse é um projeto, né, que nos dá muito orgulho, que é tocado pela Ana Cândida e o time dela. A gente tem as nossas marcas exclusivas, né? Então, assim, a número 21 é uma das marcas, a gente tem Gol Nutri, Bem Básico e Polimix. Isso tudo são marcas que você só vai encontrar nas bandeiras da rede Demil, né? E eu acho que o bacana disso é que a gente está normalmente, né, principalmente no mercado alimentar, marca exclusiva, marca própria é sinônimo de preço baixo e que normalmente vem com uma qualidade puxada para baixo também para subsidiar isso. Não é o que... Bom, você comprou o número 21, você viu, né? Uhum. Não é o nosso projeto de marca exclusiva. O nosso projeto de marca exclusiva é projeto de construção de marca de qualidade. Então, são produtos que oferecem qualidade para o consumidor. Entendeu? Então, acho que a gente se orgulha muito desse posicionamento. Né? Se a gente não conseguir ser tão bom quanto o líder daquela categoria, e se a gente não conseguir viabilizar um preço mais acessível para o nosso produto versus o concorrente, a gente não lança. Então vocês entram além dessa questão do varejo, dessa questão da distribuição, vocês ainda entram nesse processo de desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto, é isso? Sim. São 250 produtos hoje que a gente já tem com marcas exclusivas e crescendo. Mas a gente não quer que Mas seria dermocosméticos ou não? Ou tem diversos? Tem diversas categorias. O Gol Nutri vai mais para a linha de vitaminas. Aí você tem o Bem Básico, que aí já vai mais para a linha de fraldas, lenços umedecidos, uma coisa mais de cuidados básicos, né? O número 21 já tem uma pegada mais maquiagem, mais dermo. Protetor, né? Protetor, essas coisas. Então, assim, mas é um pouco isso. Mas eu acho que o legal é o seguinte, a gente não quer com esse projeto que alguém compre um produto porque, assim, é mais barato, então eu aceito que ele seja não tão bom quanto o outro. Não, você vai ter um preço bacana, vai ser tão bom quanto o outro. Mas você tem que comprar porque você fala, cara, esse produto é tão bom ou melhor quanto eu estou acostumado. Eu tenho uma dúvida, como funciona esse processo? Demora quanto tempo, assim, quando vocês têm a ideia, vamos desenvolver o produto X? Demora quanto tempo, assim, para chegar ao consumidor? Às vezes mais de um ano. Até você fazer a pesquisa de mercado para entender quais são as oportunidades. Aí depois você vai atrás para desenvolver os fornecedores, os fabricantes que vão produzir para você. E aí tentar negociar a questão de custo para que a gente tenha um preço agressivo. Tem toda uma parte de licenciamento. Então é um projeto aí que, assim, se for muito rápido, a gente está falando de 9 meses. 6, 9 meses. 6 tem que ser uma coisa muito simples de aprovação, mas qualquer outra coisa vai estar rodando de 9 meses para cima. A gente já tem até prescrição de produtos nossos, assim, por médico. Legal, né? Poxa, que legal. Não tem propaganda médica, nada disso, mas você vê, por exemplo, o Gol Nutri, que é vitamina, às vezes você vê receita do médico receitando o Gol Nutri, assim, é bacana, né? É um orgulho, assim. É um reconhecimento. É um filho, né, gente? É um filho, assim, você idealizar algo e você ver, assim, ele nascendo, eu digo que é um filho, né? Como mãe eu posso dizer isso, eu acho que vocês também podem dizer isso, porque é uma realização, né? Acho que vocês se sentem realizados. Quando pra gente da distribuição, entrar no varejo já foi uma coisa ousada, você imagina com a cabeça de distribuição, desenvolvendo o produto para o consumidor. Né? É isso que me chama a atenção, assim. E vocês são bem serenos, assim, bem tranquilos. Não só porque está aqui. Muito calmo. Tão chique? Só porque estamos aqui, não só porque a gente está aqui. Não, eu sou calmo. Ele não. O Sami não. Não, você que está dizendo. Tá. Ele tem mania de fazer essa fama minha, mas é um chiliquento danado. Porque eu tô achando vocês, assim, bem tranquilos para uma mente, assim, que tem bastante coisas a serem trabalhadas. Assim. A idade nos trouxe a serenidade. É verdade. É porque eu sei que não parece, você vai se assustar, mas eu sou mais velho que ele. Eu digo assim, eu falo... Eu não aguento. A pressão é muito grande, mas de fato, isso que você me falou é verdade. A experiência te faz ser possível. Dá essa segurança, faz ser possível você suportar. Quando você é mais jovem, você sente mais. Mas a pressão é muito grande, de fato é. Mas assim, ficam pilhados, assim, já chegou aquele momento assim de ficarem pilhados
E, Acho que a pergunta é se já ficou algum momento que a gente não ficou pilhado. Cara, não tem jeito, assim, quando você se importa, Exatamente. é muita coisa, que por mais que tenha coisa bacana que passa pela sua frente, quando você se importa e as coisas que não estão funcionando estão ali na tua... Não tem como você não... É não se uma envolver relação com isso, né? visceral, eu costumo dizer isso. Sabe aquela que, quando você vê um negócio errado, dói dentro? É porque você sabe que vai ter um resultado lá na Sim, frente, sim. né? E se não for legal, E é uma vai ser um resultado responsabilidade, né? negativo. A gente atende mais de 2 milhões de consumidores mês. Nossa. Então a gente tem uma responsabilidade com os nossos clientes. E outra coisa, eu sempre falo isso. A gente não vende, na maioria das vezes, o que o consumidor quer comprar. Ninguém compra remédio porque quer. Feliz da vida. Feliz né? da vida, né? Então, assim, é um varejo um pouco diferente. Então, a responsabilidade no atendimento aumenta. Entendeu? Isso. Tem algum treinamento, então, para as pessoas que Caramba. lidam ali com o público? Tem, sabe? Sim, muito. É a área que a gente investiu e vem desenvolvendo bastante nos últimos tempos, e uma grande evolução aí, principalmente nos últimos 12 meses, mas a carga de treinamento é bastante considerável e só vai aumentar. Esse atendimento ao público. O que acontece? A gente tem 3.000 e poucos funcionários, 3.100 no máximo. Desses, 2.800 estão em loja. 2.800 atendem os clientes da Rede Demil. Então, eu acho que é um processo. Primeiro é o seguinte, para você oferecer um bom atendimento, você precisa gostar de gente. Você precisa gostar de interagir. Então, tudo começa por um processo seletivo que encontra as pessoas certas. A gente precisa de pessoas que gostem de pessoas. A partir daí, você treina, capacita. E um terceiro ponto importante que é o seguinte, criar um ambiente para essas pessoas serem felizes. As pessoas precisam se identificar com a causa, precisam estar aqui de coração. Trabalhar felizes, né? Você não pode imaginar que quem está na loja vai atender bem o cliente se não se sentir bem cuidado pelo seu próprio empregador. Só pelo capital, assim, porque eu preciso trabalhar e preciso ter uma grana. Não. Então é um processo. Por exemplo, quando você diz que consumidora, cliente da Drogasmil, isso é uma carga de responsabilidade muito grande para a gente. Por quê? A preocupação agora é que das próximas vezes todas que você entre nessa loja, você não se decepcione. Só que são 2 milhões de pessoas. Senão eu falo assim, eu conheci o Palito e conheci o Sami. Não, e é um tipo... eu tô avisando, gente, me trata bem. E é um tipo de consumo que você vai com uma frequência diferente. Você vai pelo menos uma vez por mês à farmácia. Sabe por quê? Deixa eu confessar uma coisa aqui pra vocês. Teve um outro dia que eu estive numa farmácia que não é da Rede Demil, tá? Não é. Que sorte, hein, cara? Não é. Não, sua sorte. No centro do Rio. E eu estava com uma nota de R$100 para comprar um medicamento para o meu filho, meu bebê. E quando eu fui pagar, a pessoa do caixa falou assim, senhora, aguarde um momento. Aí depois ela veio falar assim, olha, nós não vamos aceitar essa nota porque nós não temos certeza se essa nota é verdadeira ou falsa. Eu, uma fila, Sami, gigantesca. E eu pensei, nossa, que vergonha, estão pensando que eu quero passar uma nota falsa. Aí liguei pro meu marido e falei, que nota é essa que você me deu? Meu marido militar. E aí eu fiquei aguardando e todos na fila me olhando. Depois veio a farmacêutica, né? Que eu acho que a farmacêutica normalmente é que gerencia. Ou a né? gerente, a gerente da loja. Eu acho que sim. E ela veio, senhora, olha, nós não vamos aceitar essa nota porque nós não temos certeza se essa nota é verdadeira ou não. Aí eu falei assim, não acredito. Mas se você não tem certeza, você não tem mecanismos para ver se a nota é verdadeira ou falsa, porque eu acabei de sair de uma outra loja e eu iria pagar com essa nota e só não paguei porque não tinha um troco. Mas a menina disse que a nota era verdadeira, agora você está me dizendo que é falsa. Resumindo, chamamos a polícia. Foi uma situação muito desagradável. Fizeram bem, né? Eu chamei. Fez bem. O policial foi comigo até a farmácia e falou com ela. Olha, a nota, se a senhora não tem certeza, a senhora
teria que ter certeza. Ah, mas ela pode ir no banco e perguntar. Eu falei, então vamos lá comigo. O banco era ao lado. Aí ela falou, mas eu não vou sair daqui. Eu falei, mas eu também não tenho que ir no banco. E foi uma situação assim, muito constrangedora, que eu vi que aquelas funcionárias, elas não estavam preparadas para lidar com pessoas. Perfeito. Né? Então, eu acho que isso é de suma importância que vocês estão colocando aqui, esse atendimento ao público. As pessoas precisam estar preparadas. Eu achei a gerente numa agressividade, como se eu quisesse, sabe, passar uma nota falsa para aquele estabelecimento. Não, e você vê como provavelmente passa por um treinamento equivocado, que é o seguinte, uma seleção equivocada. De repente estão as pessoas erradas ali fazendo esse trabalho. Porque provavelmente isso não é um direcionamento da empresa, entendeu? Não deve ser. Não aceitem nota de 100. Provavelmente não é isso. Quer dizer, é alguém lá na ponta que chamou para si um comportamento por escolha. E aí vai, né? Por isso a importância do treinamento. Né? Esse é um desafio do varejo, ainda mais quando você tem a quantidade grande de lojas, é tentar garantir, assegurar que um time enorme de pessoas tem um comportamento assim, dentro do que você espera, né? Querendo ou não, são pessoas. Tem seus dias bons, seus dias ruins, e por isso que é tão importante você estar com treinamento e uma supervisão, uma gerência muito alinhada com a companhia. A história terminou que eu fui ao banco e a nota não era falsa. Lógico que não era. Não era. E assim, eu me senti super constrangida. E eu acho que isso, sabe, as pessoas precisam estar preparadas, porque eu acho que isso traz processos para a empresa, né? Sim, desgastes de imagem. O policial, o sargento que estava comigo, ele falou assim, senhora, se a senhora quiser ir lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, eu vou com a senhora, porque é um absurdo, sabe? E agora a nota não é falsa. Eu falei, pô, e olha o que eu passei, a vergonha. Eu fiquei assim com muita vergonha. Acho que a situação dela falar assim que não queria aceitar a nota não foi tão assim desgastante para mim quanto a situação em si ali, das pessoas, a vergonha de estar ali naquele ambiente e as pessoas olhando para mim assim como, tô doida para passar uma nota falsa. Isso aí. Então, eu acho que essa preocupação de vocês em preparar pessoas para atender pessoas, para lidar com pessoas, eu acho que é de suma importância. Eu acho que... Fica a dica. Fica a dica para a concorrência, viu? Vamos falar de futuro? Vamos. E o que vem aí? Tem muito crescimento. A gente tem um plano, até a abertura de capital, a maneira de viabilizar todo o crescimento que a gente tem como perspectiva para a companhia e nos próximos 5 anos. A gente quer mais que dobrar a rede. A gente quer chegar próximo a 500 lojas. Mas só nesse ano agora? Não, nos próximos 4, 5 anos. Mas assim, vocês já conseguem fazer uma análise, vamos falar de 10 anos, são 10 anos da rede D1000. Vocês já conseguem fazer uma análise desses 10 anos? Sim. Foi um período, tirando os últimos 2 ou 3, né? O período da pandemia? Não, mas esse foi, eu diria que talvez o período de mais desenvolvimento e aprimoramento da rede. O período anterior ele foi muito duro porque foram aquisições que vieram muito prejudicadas e aí não é fácil receber uma empresa com tantos problemas e a gente acabou fazendo 3 aquisições num espaço de 7 anos. A gente, de fato, foi talvez um pouco mais ousado do que a gente deveria ter sido, mas foram oportunidades que a gente, à época, entendeu que se a gente não aproveitasse, talvez a gente não tivesse outra chance de montar uma plataforma com bandeiras, com marcas tão importantes quanto a gente conseguiu. Todas as marcas, elas têm mais de 50 anos. Todas têm um recall de seriedade, de cuidado com o consumidor final, que tem um valor muito grande para você construir. Então, a gente sabe que se sacrificou o grupo durante um período, né, por todo o investimento que a gente teve que fazer, por tudo que teve que sustentar do próprio resultado ruim que as redes que vieram trouxeram. Mas hoje essa conta já está paga e a perspectiva é toda positiva daqui para frente. A gente está com o negócio na mão, a gente está muito satisfeito com o time, com o grupo, com o processo que a gente tem de gestão, de governança, então é pé embaixo no acelerador. Agora eu acho que o Palito pode responder com propriedade. O que o consumidor
pode esperar para os próximos 10 anos? Assim, falando da gente, né? O que a gente o tempo inteiro se empenha muito é cada vez mais evoluir do ponto de vista de atendimento. A gente se orgulha do atendimento que a gente hoje em dia já tem, mas está longe de acreditar que é o atendimento ideal. Assim, a gente tem que acreditar que a gente sempre pode melhorar, seja do ponto de vista de treinamento, seja do ponto de vista de seleção. A gente será maior, como o Sam falou, se hoje a gente tem 200 lojas, a gente terá 500, então cada vez mais o nosso consumidor terá uma Drogasville, uma Farmalife, uma Tamoio, uma Rosário mais perto da sua casa. A gente estará cada vez mais presente na vida desse consumidor. E assim, e coisas mais técnicas do dia a dia, assim, a gente sabe que, por exemplo, não faltar produto é muito importante se para qualquer segmento isso é verdade. Para o segmento onde normalmente uma receita é feita de mais de um produto normalmente, né? Quando você sai do médico, às vezes você sai com 2, 3, 4 prescrições da mesma receita. A gente sabe que nível de serviço, como a gente fala, né? Produto, não ter falta faz diferença, cada vez mais está se empenhando nisso. A gente tem toda essa questão que hoje em dia a gente sabe que envolve, que é o novo consumidor, que é o novo consumidor, né? Que é o e-commerce, digital, comprar pelas plataformas eletrônicas, digitais. Então a gente está cada vez mais se empenhando para ser uma referência nisso. Então a gente está de fato apontando a empresa para o futuro, né? Porque tem apps, né? Vocês têm. Uhum. Quais são? Tem diversas formas de compra, né? Hoje a gente tem loja física, site, loja física, site, os aplicativos, call center. Então a gente tem todas as alternativas possíveis para o nosso consumidor comprar. Mas vocês estão bem atrelados a essa virtual, né? Essa coisa virtual. Você tem redes sociais, tudo isso? A rede tem? Tem. Cada bandeira tem, inclusive. São bem ativos, né? A gente tem que se comunicar com o novo consumidor, né? Você fala dos filhos, né? É uma coisa que a gente não sabe para onde o mercado vai exatamente. O que a gente sabe é que existe uma tendência de digitalização, né, do mercado de varejo como um todo. Mas assim, o que acontece? A gente é um segmento que tem uma característica assim, a gente tem muita farmácia no país, são 90 mil pontos de venda no país. Então assim, você anda numa rua, você a cada 3 passos você encontra uma farmácia. Teoricamente, você tem muita facilidade de acesso físico a uma farmácia. Só que do outro lado você tem uma quebra de geração, né, que a gente não sabe, né? Essa garotada hoje em dia é muito mais digital do que analógica. Então, assim, como é que essa turma comprará no futuro, né? Então a gente tem que estar preparando a empresa para todas as possibilidades. As pessoas agora querem praticidade. Está em casa, vou comprar aqui um remedinho, vai chegar na minha casa, está tudo certo. Mas, Júlia, por mais incoerente que possa parecer, na verdade, quanto mais capilaridade você tiver, quanto mais lojas você tiver, mais fácil é de você atender o cliente digital, porque você vai estar mais próximo dele. Essa ideia de sair de um centro de distribuição não vai te atender no tempo que você deseja. Tem que sair de uma loja próxima de você. Então, quantidade maior de lojas que a gente tiver distribuídas pelas regiões corretas, a gente consegue fazer, inclusive, a nossa venda digital mais eficiente. Eu tenho uma dúvida. O Palito falou sobre essa questão de terem diversas lojas assim concorrentes, uma próxima à outra. Tem algum critério assim ou alguma logística dos órgãos para se abrir uma farmácia assim? Porque como pode várias farmácias não já teve no curto passado, espaço assim? Mas na verdade isso essa reserva de espaço é quase um cartório, né? Na verdade, não precisa ter. Tem alguma regulamentação de distância mínima entre supermercados? Não. Entre hospitais? Não. Entre clínicas e consultórios médicos? Não. Então, sim, houve no passado e foi uma evolução quando isso caiu por terra. Então, o que vai definir quem vai ficar, quem vai sobreviver é a capacidade de gestão, de atração do cliente que cada companhia conseguir desenvolver. Preço, né? Acaba em preço também, né? Acaba com o nosso produto, uma parte dele é commodity, né? Porque o medicamento que você compra numa farmácia, na maioria das vezes, é o mesmo que você compra em outra. Só que aí tem o atendimento, você tem as instalações, as nossas lojas têm uma pegada diferencial no projeto de arquitetura, as cores.
Então tem toda uma estratégia de marketing para atrair o cliente também, o atendimento, como eu falei, a ruptura, ter ou não um produto, a estratégia de pricing. É uma coisa, o que eu aprendi muito, né, depois de ter entrado no varejo, é que, de fato, o varejo ele é resolvido nos detalhes. Não adianta ter só o melhor preço e o atendimento ser uma porcaria. Você vai voltar naquela loja que duvidou dos R$100, Não. mesmo se o preço dela for 10, nunca mais Não você vai volta. passar lá. Verdade. E aí que tá. O grande desafio é você conseguir ser bem avaliado É no você máximo consolidar, de... né, o Exatamente, cliente. É isso. Não adianta ser só o preço. O preço tem que ser bom, o atendimento tem que ser bacana, o ar-condicionado tem que estar legal, o tamanho da etiqueta para a pessoa que está sem óculos tem que ser razoável. É isso. Então, assim, é uma combinação de detalhes assim, nós que somos leigos no assunto, a gente não tem noção desses detalhes quando a gente entra numa farmácia. Agora, eu confesso para vocês que eu vou prestar bastante atenção em tudo depois desse bate-papo, porque está sendo super, super esclarecedor para mim. Faz porque o que o Sami falou agora, da etiqueta, o tamanho da etiqueta para quem está sem óculos. E assim, querendo ou não, uma parcela importante dos consumidores de farmácias, normalmente acima de 60 anos. Acima de 60 anos tem que ser herói para não usar óculos, né? E assim, ô Sami, quando você falou também do atendimento, me veio à cabeça agora, as pessoas acima de 60 anos, às vezes eu converso bastante em fila de mercado, em diversos lugares, que as pessoas saem de casa com aquela carência de se comunicar, de ter alguém para bater um papo. Tem esse preparo também nas farmácias? Muito. De ter essa paciência, de bater esse papo com os idosos que vai ali comprar. Como o nosso time conhece o consumidor pelo nome. E assim, é isso mesmo. O idoso, eles vai são fiéis, quase todo dia na farmácia para bater papo. Fidelizam, eles são fiéis. A gente tem casos de clientes que vão lá só para conversar. Assim. E é isso, faz parte, né? E assim, se eu comprei nessa farmácia, não, só compro naquela. O idoso é assim, né? Porque lá ele recebeu esse afeto, né? Ele recebeu essa atenção. Eu acho que isso E aí, assim, de novo, é difícil ensinar a pessoa a ser assim. Mais uma vez, passa pelo critério de seleção. Você tem que gostar de gente para poder tratar o idoso ou qualquer outro cliente com um mínimo de carinho, né? E acho que é difícil treinar alguém para ser... Você pode refinar, mas se não tiver ali no DNA da pessoa que ela gosta de estar com gente, essa é uma barreira que não dá para quebrar. E aquele episódio, seu episódio revela uma outra coisa também que falando de gente é importante, assim, a gente precisa ter lideranças inspiradoras, assim. Os nossos gerentes, os nossos líderes de área precisam ser... Um bom exemplo. Mas a gente precisa. Não é à toa que são amigos. Mas a gente precisa ter lideranças inspiradoras. Lideranças que, na verdade... me conta, você se inspira, né? Bom, sem dúvida. Não vou ficar aqui, porque senão vou achar que eu sou puxa-saco. Mas não tenha dúvida. Ele não está puxando saco, não gente. estou. Se o pessoal estiver assistindo, vai dizer, tá puxando saco. Mas sem dúvida. A gente, na verdade, se inspira e se espelha. Então você vê que teve a combinação perfeita que você falou, né? Você teve um problema de atendimento com um funcionário. Quando o gerente chegou, você teve a replicação do mau atendimento. Isso. Então, na verdade, o funcionário é reflexo do líder dele, que não é bom. Provavelmente, se você tivesse um gerente qualificado, você não teria o problema com aquele funcionário. Quando você falou que o gerente chegou, a gente ficou com a sensação que ele ia resolver. E, na verdade, ele amplificou. Não pode. Ele explica a existência daquela figura. E a todo instante, Palito, assim, ela pegava o telefone e falava com alguém, não. Então, assim, acho que ela estava consultando, né, um superior, não sei, e ela falou assim, tá bom. Tirava foto da nota e mandava para a pessoa, mas não resolveram nada. Mas no final... eu fiquei assim tão invocada que eu falei assim, eu vou passar no cartão, mas eu vou ter que levar esse remédio, porque eu falei, ela vai ver que eu tenho dinheiro, sabe? Que eu não estava querendo passar uma nota falsa, como deu a entender, sabe? Perfeito. Mas eu tenho também uma curiosidade, assim, tem alguma história, algo assim, que fez vocês amadurecer, aprender mais, assim? O tempo todo, né? O difícil é eleger. Algo que vem, assim, à mente?
Não, eu acho que a própria história, eu vou falar por mim, né? A própria história da Demil, Você sabe olha por que Demil? Olha eu corrigindo o chefe, gente. Como que é isso? Você sabe por que Demil? Você sabe por que Demil? Não, conta pra gente. Porque quando a gente entrou, a gente sempre imaginou que a gente chegaria a 1.000 lojas. Não tem a ver com Drogas Mil. Todo mundo acaba pensando, verdade. Não é isso. A gente pensou que a gente chegaria em 1.000 lojas. Só que lá atrás, 10 anos atrás, a gente achava que 1.000, cara, o dia que a gente chegar em 1.000... Não tem mais esse objetivo? Tem, só que a gente se vê muito mais próximo disso do que a gente imaginou que pudesse um dia chegar, entendeu? Quando botava 1.000 era aquele sonho, cara, será que um dia a gente vai ter? Hoje a gente tem certeza que a gente Começaram com quantas? A primeira rede, quando a gente comprou a Demil, a Drogas Mil tinha 100 lojas, mas assim, a gente teve que fechar metade, porque estavam bem por isso que sumiu um tempo, depois voltou. Sim. Aí voltou com uma roupagem assim, diferente. Você enxergava menos na rua, verdade. Né? Muita loja fechou. Então, assim, porque teve uma mudança grande, né, no setor de varejo farmacêutico. Antigamente as lojas, lembra, as farmácias eram bem pequenas. Porque o mix de produtos que você tinha numa farmácia é muito pequeno. Você não tinha o que você tem hoje de higiene, beleza, dermocosmético, isso tudo. Então a farmácia podia ser menor. Ela era de bairro, o dono que te atendia hoje são grandes redes na maioria, são lojas maiores. E quando a gente comprou essas plataformas, elas tinham muitas lojas de 80 metros. Você não consegue ficar hoje confortavelmente atendida numa loja de 80 metros quadrados. Você não vai conseguir ter a linha completa, você não vai ter a experiência que a gente consegue levar para vocês numa loja de 180 metros quadrados, 200 metros quadrados. E aí a gente foi deixando várias lojas pequenas da Drogas Mil e outras bandeiras que a gente comprou para trás, ou quando possível a gente alugava a loja ao lado para dobrar de tamanho. Foram divididas essas bandeiras por áreas? Porque assim... Elas já vieram mais ou menos assim. Porque a Rosário só tem no Distrito Federal. A gente comprou, ela só tinha no Distrito Federal em Mato Grosso, entendeu? A Drogas Mil não tinha praticamente nenhuma loja no interior do estado. A Tamoio, ela nasceu em Niterói, Icaraí, e ela se expandiu pelaquela região e nunca tinha vindo para cá. Teve uma loja no passado que eles tinham... Aqui no Rio de Janeiro tem Tamoio também? Não tem. E as aquisições futuras, elas até se explicam por isso, né? Porque assim, a Tamoio é uma possibilidade de aquisição, dado que ela complementa territorialmente a Drogas Mil, que está num outro lugar. Eu posso ter a Rosário porque eu não estou lá. Então você vai compondo, porque assim, né? Me chama a atenção, o Palito e Sami, porque a Pharma Life, eu vejo ela nos lugares assim mais sofisticados, né? Porque a proposta dela de valor é essa, né? Ela quer de fato E essa é uma grande vantagem do nosso modelo e da nossa estratégia. A gente tem, através das bandeiras, propostas de valores diferentes. A gente consegue chegar num consumidor mais popular com uma bandeira Tamoio, por exemplo. A gente consegue chegar num consumidor padrão com uma bandeira Drogas Mil e Rosário. A gente consegue chegar num consumidor premium com uma bandeira Pharmalife. E depois de aprender, a gente conseguiu, inclusive, levar para uma Drogas Mil para uma área popular. A gente aprendeu com a Tamoio e com a própria Drogas Mil a gente ensinou para Tamoio poder ficar em áreas mais nobres como Icaraí. Então, assim, foi um aprendizado muito legal que a gente conseguiu fazer. Qual foi a primeira bandeira adquirida? Foi a Drogas Mil, né? Drogas Mil. E vocês pretendem celebrar com o consumidor esses 10 anos, de alguma maneira? Acho que o pessoal do marketing tem uma série de iniciativas aí preparadas. Gente, são 10 anos. Mas se eu contar, eu apanho. Né? São 10 anos, assim... Mas assim, é engraçado, né? A gente monta uma plataforma através de aquisições. Vocês que estão ali, vocês sabem o trajeto que foi para chegar nesses 10 anos, assim. E a gente tem o desafio de dizer que assim, são 10 anos do projeto, né? Mas as bandeiras têm mais de 50, né? Então, quando a gente for conversar com o consumidor, né? É um desafio que a gente tem, né? Essa bandeira, a Demil, a rede Demil, que... Ela tem 10 anos, mas as bandeiras, as marcas embaixo têm mais de 50. Mas lembrando que as marcas estavam quebradas, né?
uma nova E a Rede etapa da Demil vida que da- chegou. A Tamoio não estava, né? Não. Mas ela precisou de uma reformulação grande. Eram lojas que não vinham sendo reformadas. O modelo de governança e Acho gestão que era as atrasado. tonalidades eram vermelho, né? Da Tamoio. Acho que Não, ela sempre teve o azul e o verde, né? É. Mas ela Drogadinho- tinha uma marquinha vermelha. ela parecia tinha. muito antiga, assim, Sim, não era? sim, isso é verdade. Não era? A Um primeira design coisa que a muito gente antigo. fez, até pela necessidade de dizer para o consumidor, ó, mudou, foi um trabalho que a gente fez nas marcas. A gente atualizou todas as marcas, buscando ou cores mais vivas ou próprio logotipos mais atualizados. Gente, e durante esse ano, nós teremos aí, acho que até setembro, né? Diversos bate-papos para celebrar esses 10 anos da Rede Demil. Eu quero agradecer vocês, porque como consumidora, eu estou aqui como apresentadora, batendo esse papo super esclarecedor com vocês, mas como consumidora, eu saio daqui hoje me tornando mais consumidora ainda da Rede Demil. Eu digo que agora eu vou frequentar a Farmalife, porque eu achava que os preços eram bem mais caros por toda a sofisticação, mas eu não posso dizer para vocês qual loja, mas eu já sei a loja. Depois a gente dá umas dicas em off. Eu não aqui, posso dar spoiler, mas eu já sei a loja que eu vou comprar mais barato e os produtos são os mesmos. Sim. E a gente, com esse pré-conceito de achar que por ser Drogas Mil e por ser Farmalife, as coisas são diferentes. O preço precisa ser justo e competitivo. A gente tem que ter atendimento, tem que ter ambiente, tem que ter higiene, tem que ter boa localização, mas isso não descredencia o fato de você ter que ter bom preço, não, entendeu? Ninguém imagina que a pessoa vai pagar mais caro pelo resto, não é isso não. Mas também não adianta ter só preço, mas de fato você vai entrar em qualquer uma dessas bandeiras nossas que a gente citou e você, cara, invariavelmente virá um preço melhor do que o preço do mercado, eu não tenho dúvida disso. Gente, olha só, e nós estamos começando o ano, né, de 2023. Eu acho que vamos começar, já estamos começando com o pé direito, né, porque já estamos celebrando esses 10 anos da Rede Demil. E eu quero agora encerrar, mas eu quero deixar com vocês, cada que envie uma mensagem, não só para os consumidores, mas para todos os funcionários, para todos que compõem a Rede Demil. Né? Eu acho que vocês que estão aí nos assistindo, parabéns, porque esses 10 anos vocês fazem parte dessa história, né? Deixa eu começar para o Sami encerrar, né? Tem juízo. Nosso time já sabe, como a gente já disse aqui, o Sami já disse aqui, isso apesar de são 10 anos, mas é só o começo. A gente está muito longe do que a gente quer ser. A gente teve um ano de 2022 que mostrou para a gente que a gente pode ser grande, que a gente pode fazer bem feito, mas é um ano que marca o início de tudo, vamos dizer assim. Não o início de tudo, porque são 10 anos e 10 anos de muitos ajustes, né, de muito sofrimento mais para trás, mas eu quero dizer o seguinte, o ano de 2022 foi um ano de muitas realizações, mas ele só mostra para a gente que a gente é capaz. Eu acho que o melhor, de fato, ainda está por vir. E vamos crescer. Nosso time sabe onde a gente quer chegar e a gente vai chegar. E você, Sam? Aproveito para agradecer o time, né? Agradecer aos consumidores. É um privilégio fazer parte dessa história. É um projeto que me revigora, né? Depois de tanto tempo fazendo a mesma coisa na distribuição, eu tive a oportunidade nos últimos 10 anos de aprender com o varejo, de ter um outro tipo de relação com o consumidor. E é um projeto que eu continuo bem envolvido, gosto do grupo bastante, é um prazer estar com as lideranças e que venham mais 10, 20, 30 anos aí para que a gente possa construir uma boa parte do projeto que a gente sonhou para essa companhia. E parabéns para vocês. Olha, eu quero encerrar esse bate-papo apertando as mãos desses dois homens aqui que fazem parte dessa força da Rede Demil. Esse foi o primeiro episódio do podcast Fala Rede Demil.
Espero vocês no próximo episódio, que com certeza será muito especial também. Tem coisa bacana esse ano e podem aguardar. Rede Demil, 10 anos, mais de 1000 motivos para comemorar. Fala Rede Demil, um podcast isento de prescrição. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!